Olá, eu sou a jornalista Rosemary Eloy e está no ar mais uma edição do nosso noticiário semanal, o Valinhos 360, que vai ao ar todas as sextas-feiras pelo canal 8 da NET, pelo YouTube, sempre trazendo o que aconteceu de relevante durante a semana e o que vai acontecer na nossa cidade, no estado e no país. Acompanhe a programação da VV8 pelas principais redes sociais, pelo aplicativo e pelo portal vv8tv.com.br. A VV8 está em Valinhos há 10 anos e atualmente, sob o comando do CEO Júnior Paes, traz diariamente programas para informar e promover interações com diversas cidades do país e do mundo. Confiram agora, nesta sexta-feira, dia 12 de junho, a 137ª edição do Valinhos 360. Vamos às manchetes? Valinhos anula venda do DAEV e cria tarifa social para aposentados, pensionistas, autistas e pessoas com deficiência. Câmara Municipal realizou a 17ª sessão ordinária nesta terça, dia 9. Eleições 2026. Anote os cargos, as datas do primeiro e do segundo turnos definidas pela Constituição brasileira. Perícia do Ministério Público detecta sobrepreço de 72% no aluguel do prédio da Farmácia do Povo. Fazenda remonta a venda. Leilão de 90 milhões pode mudar o futuro de Valinhos. Trem Intercidades avança e ganha um peso na agenda política de São Paulo. Parcerias fortalecem o serviço de acolhimento na Casa da Criança e do Adolescente Anélio Zanucchi. Morador de Valinhos transforma BMW em homenagem à seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. Veja sobre a legislação no uso da bandeira do Brasil, que preserva respeito pelo símbolo nacional. E esportes na VV8 é com J. Capelli. Estas e outras notícias você confere agora no seu Valinhos 360. Vamos à primeira matéria. Valinhos encerrou nesta terça-feira, dia 9, o processo de venda do DAEV, colocando fim a um dos capítulos mais controversos do saneamento municipal. A anulação da concorrência pública número 1 de 2024, publicada nos atos oficiais do município, encerra a proposta de ingresso da iniciativa privada no capital da companhia e mantém a empresa integralmente sob controle público. A decisão também marca o início de uma nova etapa para os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Valinhos. Paralelamente ao encerramento da venda, o prefeito publicou o decreto que determina a criação da tarifa social para aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista, o TEA, mantendo ainda a cobertura para os inscritos no CAD único. A medida garante desconto de 50% nas tarifas de água e esgoto e em todas as faixas de consumo, e ainda amplia a proteção às famílias que mais necessitam do apoio do poder público. Os critérios de elegibilidade para acesso ao benefício e os prazos para a vigência da nova tarifa social serão divulgados após a análise da proposta pela Ares PCJ e pela Câmara Municipal de Valinhos. Na 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Valinhos, realizada nesta terça-feira, dia 9, os vereadores autorizaram a contratação de um empréstimo pelo município de Valinhos para investimentos em obras de saneamento e infraestrutura urbana.
O pedido de autorização veio em 2 projetos de lei encaminhados pelo prefeito Franklin do PL. Um permite investimento de quase 109 milhões para melhorias na estação de tratamento de esgotos Capoava. E o outro autoriza a contratação de até 40 milhões para financiar projetos gerais de estrutura urbana. O empréstimo será com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa Saneamento para Todos, inserido no novo PAC do governo federal. Já com relação ao valor destinado à infraestrutura urbana, o prefeito diz que os recursos são voltados para o desenvolvimento e melhoria da vida da população. O valor de até 40 milhões para este fim será contratado com instituições financeiras e entidades de crédito nacionais, públicas e privadas. Com a aprovação dos 2 projetos por unanimidade, eles seguem agora para a sanção do prefeito. E dentre as considerações deste assunto, na sessão, sobre estes financiamentos, o vereador Alexandre Japa destaca algumas informações. Vamos ouvir a fala do vereador. Senhor presidente, eu também quero aqui só ser rápido nas minhas palavras, dizer, e reforçar que é um financiamento, Na verdade é um dinheiro que depois voltará, nós, a cidade de Valinhos, os munícipes, as pessoas pagarão de volta esse investimento, Não é um investimento vindo do governo federal que depois não vai ser pago. Então é bom sempre dizer que é um financiamento em longo prazo, com juros também, uma taxa de juros menor, mas que é um financiamento. E também aqui parabenizar a equipe técnica do DAEV, porque além de ter a questão do descrição do programa, de ir lá se inscrever, existe a parte técnica do DAEV que trabalhou e mostrou que Valinhos consegue tecnicamente fazer esse trabalho para que esse investimento, para que Valinhos fosse contemplado. Como foi dito, várias cidades se inscreveu com vários programas e a equipe técnica do DAEV conseguiu ali fazer com que o governo federal olhasse e aprovasse esse financiamento através dessa pressão de crédito com a Caixa Econômica para investimento no DAEV, no ETL do Capoava. Obrigado, senhor presidente. Os vereadores aprovaram por unanimidade, então, esse projeto encaminhado pelo prefeito que estabelece o Refis 2026, cujo objetivo é criar condições especiais para contribuintes em dívida com a Fazenda Pública Municipal, assim quitarem os seus débitos do imposto sobre os serviços de qualquer natureza, o ISSQN, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, e da taxa de coleta de lixo. O Refis valerá para pessoas físicas e jurídicas, que poderão acertar as suas contas com remissão de juros e multas por atraso. Hoje, nós aprovamos 2 projetos muito importantes aqui na Câmara. Um deles é o Refis, projeto onde você pode obter o desconto para pagar dívidas na prefeitura. Dívidas de IPTU, do ISSQN, principalmente do ISSQN, que as pessoas deixaram de pagar, foram pegas de surpresa, e essa dívida vai crescendo com os juros na prefeitura. E a prefeita teve a sensibilidade de atender pedido de vereador, nós pedimos aqui na Câmara, e ele enviou esse projeto. Você pode ter até 100% de desconto dos juros e da multa, e dividir até 60 pagamentos. Procure aderir ao programa, o prazo para adesão até dezembro. E se você tem dúvidas, entre em contato com a gente, entre em contato com o gabinete aqui do vereador Supenaro. A gente pode te ajudar a esclarecer e te orientar naquilo que você precisar. E ainda nesta terça-feira, dia 9, foi aprovado o projeto de lei do vereador Alessio Cal, do PSB, que institui a Política Municipal de Incentivo às Olimpíadas Científicas em Valinhos. A proposta cria a Medalha Municipal de Mérito Científico, destinada a estudantes que conquistaram medalhas em competições de áreas como astronomia, matemática, física, química, biologia, robótica e tecnologia.
O texto também institui o Diploma de Honra ao Mérito Científico para participantes que receberem menções honrosas e a Comenda Professor Inspirador em Ciências voltada a docentes que se destacarem na orientação de medalhistas. O projeto ainda prevê a Semana Municipal das Olimpíadas Científicas, a ser realizada anualmente na última semana de julho, com palestras, exposições e cerimônias de reconhecimento. Esse projeto, que foi aprovado por unanimidade, segue agora para a sanção ou veto do prefeito. Confira um trecho da fala do vereador Alessio Cal sobre esse assunto. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, também pela TV Câmara, muito boa noite a todos. Inicio falando de uma iniciativa de um amigo, professor Cleiton Lima, que é conselheiro do Instituto Federal aqui de São Paulo, e tem batalhado por uma pauta que nós discutimos em conjunto, inclusive nessa casa aqui, sobre o ingresso no Instituto Federal utilizando medalhas do conhecimento científico. Então nós sabemos que várias universidades estaduais, federais, têm se utilizado das medalhas que os alunos conquistam nas mais diversas Olimpíadas do Conhecimento para ingresso nas universidades. Então, o professor Cleiton Lima, nosso amigo, tem batalhado para que isso também seja uma realidade dentro do Instituto Federal. Então nós estamos acompanhando esse processo e eu tenho certeza que teremos boas notícias no futuro próximo. Os vereadores aprovaram nesta mesma sessão de terça-feira um projeto de lei que institui a Política Municipal de Controle e Prevenção da Esperotricose animal e humana em Valinhos. A proposta, de autoria da vereadora Mônica Morandi, do PSDB, estabelece diretrizes para ações de prevenção, orientação, diagnóstico e controle da doença, que afeta principalmente os gatos e pode ser transmitida aos seres humanos. O projeto foi aprovado por unanimidade e segue agora para a sanção ou veto do prefeito. Dentre as homenagens nesta sessão, receberam votos de louvor a Guarda Civil Municipal Mara Gomes, em reconhecimento à sua coragem, profissionalismo e dedicação à segurança da população de Valinhos. Também a Valinhos Chopp recebeu votos de louvor pelos 14 anos na cidade. E o jovem atleta Amon Luiz de Souza da Penha recebeu também o voto de louvor, em reconhecimento à sua brilhante trajetória esportiva, dedicação ao handball e a honrosa representação do município em competições nacionais e internacionais. O momento da tribuna livre foi ocupado pelo ilustríssimo senhor doutor Vanderlei Ostanelli, que é presidente da comissão OAB Vai à Escola, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Valinhos. Todas as informações sobre esta sessão estão no site câmaravalinhos.sp.gov.br. As eleições 2026 acontecerão no dia 4 de outubro, primeiro domingo do mês. Já, se houver segundo turno, ele ocorrerá no último domingo do mesmo mês, no dia 25 de outubro. Quem dita as regras dessa escolha é a Constituição de 1988, em seus artigos 28, 29, incisos 2 e 77, que tratam das eleições para cargos municipais e federais. Em 2021, a redação do artigo 28 mudou com a emenda constitucional número 111, causando a alteração da data de posse de vereadores e governadores e vice-governadores, do dia 1º de janeiro para o dia 6 do mesmo mês. E a posse do presidente
também foi modificada, passando do dia 1º para o dia 5 de janeiro. A mudança, que começa a ser aplicada nas próximas eleições, decorreu das dificuldades que os governadores tinham em prestigiar a posse do presidente, devido às datas serem coincidentes. Em outubro, mais de 150 milhões de brasileiros voltarão às urnas eletrônicas para escolher o presidente da República, governadores e senadores, bem como deputados federais, estaduais e distritais. Reforçando, o primeiro turno das eleições gerais de 2026 acontecerão no dia 4 de outubro, quando o eleitorado fará 6 escolhas nas urnas nesta ordem: um deputado federal, um deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal, 2 senadores, primeira vaga e segunda vaga, governador, vice-governador, presidente e vice-presidente da República. Se houver necessidade eventual de um segundo turno para a definição das disputas para presidente da República e governadores, ocorrerá então no dia 25 de outubro. Confiram o vídeo publicado pelo tribunal sobre este assunto. Uma perícia técnica realizada pelo Centro de Apoio à Execução, o CAEX, órgão especializado do Ministério Público de São Paulo, MPSP, concluiu que o imóvel alugado pela Prefeitura de Valinhos para abrigar a Farmácia do Povo possui valor de mercado estimado em R$ 25.518,57 mensais, enquanto o contrato firmado pelo município prevê pagamento de R$ 43.858,50 por mês. A diferença de R$ 18.339,93 mensais representa cerca de 72% acima do valor de mercado apontado pelos peritos, o que equivale a cerca de R$ 220 mil por ano. Com base nas informações do laudo ao qual o portal VV8 TV teve acesso, o Ministério Público aprofundou a apuração do caso, passando seu status de um processo preparatório para um inquérito civil, que investiga possível dano aos cofres públicos e suposta improbidade administrativa. É importante deixar claro que as conclusões da perícia integram uma investigação ainda em andamento e não representam decisão judicial ou reconhecimento definitivo de irregularidades. O objetivo do inquérito é justamente aprofundar as apurações dos fatos e esclarecer as circunstâncias da contratação e eventual punição a responsáveis, se for o caso. O assunto foi tema de um requerimento apresentado pelo vereador Israel Scupenaro na sessão ordinária desta terça-feira, solicitando à Prefeitura informações sobre o contrato deste imóvel. Confiram. 767/2026, que solicita informação à Prefeitura acerca do contrato de locação do imóvel que abriga a Farmácia do Povo diante do laudo pericial do CAEX MP São Paulo. Muitos acompanharam as redes sociais e ali tem uma informação dizendo que o aluguel ali da Farmácia do Povo é um aluguel que está acima do valor, que está superfaturado. Entraram com uma denúncia disso.
E eu tenho informação, porque conversada, de que não, né, de que ali a metragem até da denúncia foi muito inferior do que a metragem real ali alugada pelo Poder Executivo, né? Eu sei que dessas informações, mas eu quero elas oficial para passar para as pessoas, porque as pessoas, vereador Rafa, eles veem, né, na rede social e já formam opinião achando que, né, eu vi alguns comentários, ele já começou a roubalheira, já começou isso. Vamos buscar os dados oficiais, né? Vamos buscar os dados oficiais, depois a gente vai trazer os dados oficiais e tornar ele oficial, né? E ver o que tem fundamento e o que não tem fundamento. Afinal de contas, a Casa de Leis é para isso, é questão de nós estarmos fiscalizando. A reportagem procurou a Prefeitura de Valinhos para comentar as conclusões da perícia e a instauração do inquérito civil, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem, que foi ao ar no dia 8 de junho. O espaço permanece aberto para manifestação da administração municipal, da proprietária do imóvel e dos demais citados no procedimento. Matéria na íntegra você pode ver no portal vv8.com.br/notícias, no link Valinhos. Vamos à próxima matéria. A Fazenda Remonta, ou Coldelaria, área do Exército Brasileiro onde há décadas ajuda a impedir a conurbação entre Valinhos e Campinas, já tem data para entrar em disputa. 1º de julho, às 14 horas, com valor mínimo de 90 milhões. Mas o que parece apenas um negócio imobiliário impulsionado por empreendedores já conhecidos na cidade, pode esconder uma das decisões mais impactantes para o futuro ambiental de Valinhos. Em janeiro de 2025, o prefeito de Valinhos suspendeu, por decreto, as diretrizes urbanísticas para a implantação de loteamento na área, reconhecendo a necessidade de aprofundar estudos ambientais e hídricos antes de qualquer transformação. A medida, porém, pode ser revertida a qualquer momento, reacendendo alerta sobre o futuro da área. Com cerca de 1.600.000 metros quadrados, a Remonta integra o Cinturão Verde de Valinhos e exerce uma função silenciosa, mas estratégica. Funciona como uma barreira natural entre Valinhos e Campinas, ajudando a conter a expansão urbana contínua entre os municípios, além de proporcionar um ambiente equilibrado para fauna e flora. Pesquisas acadêmicas apontam que a área tem papel decisivo para evitar a conurbação quando cidades acabam se unindo pela ocupação urbana contínua, além de preservar a cobertura vegetal e áreas permeáveis fundamentais ao equilíbrio ambiental. O próprio edital do leilão reconhece riscos como supressão de vegetação, impermeabilização do solo, impactos sobre fauna, flora e recursos hídricos, caso a urbanização avance. A pergunta começa a mobilizar moradores e especialistas. Qual será o custo para as futuras gerações se Valinhos perder uma de suas principais barreiras ambientais? Porque uma vez urbanizada, uma área estratégica como essa dificilmente volta a cumprir sua função ecológica original. Esta matéria é a primeira de uma série especial que o jornal Livre Valinhos está fazendo para aprofundar o assunto. E na parte 2, o canal trará informações sobre o corredor natural de onças, a fauna silvestre, a biodiversidade e a importância da Remonta para água, clima e qualidade de vida. O trem Intercidades, TIC, que prevê a ligação ferroviária entre Campinas e São Paulo, entrou em fase de obras no corredor entre Jundiaí e Campinas. As primeiras intervenções ocorrem na região de Vinhedo e integram a etapa inicial de implantação do projeto.
A proposta prevê viagem de aproximadamente 64 minutos entre Campinas e a capital paulista, comparada em Jundiaí. O trem deverá atingir a velocidade de até 140 km por hora e transportar cerca de 860 passageiros por viagem. Antes da operação do serviço expresso, o cronograma oficial prevê a entrega do trem intermetropolitano, que é o TIM, entre Campinas e Jundiaí, com paradas em Valinhos, Vinhedo e Louveira. A previsão para esse trecho já é para 2029. E o TIC Campinas-São Paulo tem previsão para 2031. O governo estadual também autorizou desapropriações em áreas de Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas, para viabilizar a infraestrutura ferroviária. Vejam os vídeos. Começaram hoje em Vinhedo as obras do trem Intercidades Eixo Norte, o primeiro trem de média velocidade do Brasil. A proposta é ligar São Paulo a Campinas em cerca de 1 hora, com capacidade para até 860 passageiros por viagem. A previsão é que comece a operar em 2031. O projeto vai ter 3 tipos de trem: um expresso direto entre São Paulo e Campinas, um trem com paradas entre Jundiaí e Campinas, passando por cidades como Vinhedo, e a linha 7 Ruby, que já existe e vai ser modernizada. No total, deve atender 11 cidades e cerca de 672 mil pessoas por dia, reduzindo o tempo de viagem e melhorando a mobilidade na região. O progresso está em movimento. O futuro vem aí. Como vimos, o eixo Campinas-Jundiaí é uma das regiões mais relevantes do estado, com forte presença industrial, tecnológica e logística. Por isso, o avanço do TIC também mobiliza prefeitos, parlamentares, empresários e usuários que dependem do deslocamento entre o interior e a capital. Ao longo da execução, o projeto deve ser acompanhado por debates sobre prazos, desapropriações, tarifas, modelo de operação e integração com outros modais de transportes. A Prefeitura de Vinhedo publicou então este vídeo e muitas informações que você pode adquirir sobre este trabalho. Em Valinhos logo veremos as obras acontecendo. As parcerias entre a Casa da Criança e do Adolescente Anélio Zanuck e as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e Habitação de Cultura de Valinhos têm sido fundamentais para fortalecer e ampliar o alcance do serviço de acolhimento familiar aqui no município. Por meio desta atuação conjunta, diversas ações de conscientização e divulgação vêm sendo realizadas, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância de acolher temporariamente crianças afastadas de suas famílias de origem por medida preventiva. A campanha também conquistou visibilidade, incluindo outdoors espalhados pela cidade, exibição de vídeo institucional no cinema de Valinhos e inserções diárias na programação dos principais veículos de comunicação, como jornais, emissoras de TV, caso VV8 e outras da região, ampliando ainda mais o alcance da mensagem. E de acordo com Camila Foster, que é coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar, ela afirma: a diversificação das estratégias, como ações voltadas à comunidade e a divulgação, tem gerado resultados positivos e atraído perfis variados de interessados. Famílias que conheceram o serviço por meio dos outdoors, dos vídeos ou das ações presenciais
passaram a buscar informações sobre o acolhimento familiar, demonstrando que a ampliação dos canais de comunicação tem sido uma ferramenta importante para alcançar novos públicos e fortalecer a rede de proteção à infância. Fecha aspas para Camila. As famílias acolhedoras passam por uma seleção e capacitação, bem como um acompanhamento contínuo da equipe técnica, garantindo suporte durante todo o período e ainda recebem uma bolsa auxílio para custear as despesas com a criança acolhida. A Casa da Criança reforça o convite a empresas, clubes, igrejas, associações para que se tornem parceiras na divulgação do serviço de acolhimento familiar. Ao abrir espaço para apresentações e ações informativas junto a colaboradores associados e demais públicos, essas instituições contribuem para ampliar o conhecimento e sobre o programa, viabilizando, sensibilizando a comunidade e incentivando novas famílias conhecerem e participarem dessa importante ação na cidade, com cuidado, solidariedade e garantia de direitos. Mais informações você pode obter pelo telefone 19 3829 3410 e pelo WhatsApp 19 98367 0113. Você pode ainda consultar o site Casa da Criança e do Adolescente.org.br. As famílias que fizeram então a participação neste projeto estão dispostas e através desse vídeo que foi passado então na sala de cinema aqui em Valinhos, você pode obter mais informações. Confiram o vídeo. Nós estamos no 12º acolhimento da família acolhedora. Nós estamos no programa desde que começou. Em 2015, nós acolhemos nossa primeira criança. Quando a gente acolhe uma criança, é uma transformação de vida, tanto para a criança como para a gente. E cada vez que a criança chega, a gente procura que ela se adapte em nós e nós se adaptamos nelas. Quando eu recebi essas crianças pela primeira vez e durante todo esse percurso eu fui aprendendo. E muitas vezes eu vejo assim na criação dos meus filhos que eu teria feito diferente. Eu trato as crianças como eu tratava meus filhos, procurando acertar. Acolher é mudança de vida na nossa vida, é transformação. É um envolvimento não só meu e da Silvia, da nossa família também. Além de você ganhar muito quando você cuida dessas crianças, você ainda aprende a mudar o seu jeito de analisar as coisas. Eu tenho 2 filhos, tenho uma nora, tenho um genro. Eles acolhem essas crianças como se fosse nossos filhos. Ser família acolhedora é uma alegria, é um prazer, uma satisfação de fazer o bem e saber que aquilo que nós estamos fazendo vai transformar a vida de cada criança que passou nessa casa. Eu gostaria de convidar vocês a fazer parte da família acolhedora. Venha conhecer o programa. Seja você também uma família acolhedora. Venha ser família acolhedora. O acolhimento familiar, ele preconiza que a criança, ao invés de ir para um abrigo, ela viva em família. Quando você recebe alguém que precisa de todo um suporte e, acima de tudo, precisa de muito amor, você enxerga o quanto o ser humano pode fazer pelo outro. Mudou completamente a nossa rotina, mas assim, mudou completamente o nosso coração. Vem ser família acolhedora! Quem passa pelas ruas de Valinhos dificilmente não nota uma BMW verde e amarela, chamando a atenção por onde circula. O veículo pertence ao empresário Diego Henrique, de 30 anos, morador da região central da cidade, que decidiu unir 2 paixões: carros modificados e futebol. Recentemente, ele resolveu dar uma nova identidade ao carro com uma personalização temática voltada para a Copa do Mundo, incluindo referências à seleção brasileira e ao jogador Neymar,
porque ele acredita que o jogador pode fazer a diferença para a nossa gente nesta Copa do Mundo. A ideia surgiu de forma inusitada. Segundo Diego, ele utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para criar uma projeção visual do carro e gostou tanto do resultado que decidiu transformar o projeto em realidade. Aqui na cidade, ruas enfeitadas e decorações penduradas para celebrar a grande festa. Mas destacamos que para fazer as decorações em vias públicas é necessário ter licença da prefeitura previamente. Mas a repercussão desse veículo tem sido positiva e, segundo ele, o carro costuma atrair olhares e parar o público em diversos lugares. Diego afirma: não importa onde o carro esteja ou onde eu esteja com ele, chama a atenção. As pessoas param para tirar fotos, gravar vídeos e perguntar sobre o projeto. Além de participar de encontros automotivos, Diego também está à frente do perfil Los Felas Club, grupo que promove eventos de carros modificados na região. Enquanto isso, a BMW verde e amarela segue circulando por Valinhos, conquistando fãs, servindo de demonstração, criatividade e paixão pelo automobilismo e ainda torcida pela seleção brasileira. Vamos curtir um pouquinho desse carro circulando por Valinhos? Você sabia que a bandeira do Brasil não pode ser usada como roupa, lenço, guardanapo, toalha de mesa ou revestimento de painéis e tribunas? Sabia que é expressamente proibido mudar as cores, proporções ou incluir inscrições na bandeira? O uso da bandeira nacional é regulamentado pela Lei Federal número 5.700 e as suas atualizações. Ela é um símbolo máximo e inalterável, exigindo respeito rigoroso quanto à sua apresentação, uso e conservação. A professora e cerimonialista Emília Nunes nos orienta sobre o respeito para com a bandeira do Brasil. Confiram. Será que você está desrespeitando a bandeira nacional sem saber? Com a Copa do Mundo chegando, muita gente confunde festa com falta de respeito. E a lei é clara. Você sabe o que realmente pode e o que não pode fazer com um dos nossos maiores símbolos? A Lei 5.700 diz que a bandeira pode sim estar nas arquibancadas, nas ruas, nas janelas e em qualquer manifestação patriótica. Mas existe uma linha que separa a comemoração do desrespeito. Deixa eu te perguntar. Você faria da nossa bandeira uma toalha de mesa? Você a queimaria ou rasgaria se o Brasil perdesse a partida? Usaria como roupa ou pisaria nela depois da festa? Provavelmente não. Se você também acha que o respeito à nossa bandeira deve vir acima de qualquer jogo, já curte esse vídeo, deixa seu comentário dizendo como vai torcer e compartilha com aquele amigo que precisa saber disso antes da Copa começar. Porque a lei permite que a bandeira participe da festa, mas nunca do desrespeito. Ela não é só um pedaço de pano verde e amarelo. Ela representa a nossa história, a nossa identidade, a nossa soberania. Por isso, nesta Copa, leve a bandeira para as ruas, para o estádio, para a sua casa, mas cuide dela, proteja,
A bandeira não pertence a um governo, a um partido, a uma ideologia. Ela pertence ao povo brasileiro. A Copa passa, os jogos passam, as vitórias e derrotas passam, mas a bandeira permanece. Torça pelo Brasil com toda a emoção, mas trate a nossa bandeira com toda a dignidade que ela merece. E agora já estou me preparando para assistir Brasil e Marrocos. E já vou com a minha bandeira, mas vou respeitá-la como ela deve ser respeitada. E agora é hora de esportes, porque a VV8 é também o canal de esportes. Esportes na VV8 é com J. Capelli. Vamos lá, Capelli, as informações, tudinho sobre o futebol. Olá, tudo bem? Olha nós aqui no Valinhos 360 para falar de esportes. Começamos falando do Brasileirão da Série D, onde os paulistas tiveram estes resultados no final de semana. América do Rio de Janeiro 1-0 Água Santa. Portuguesa de São Paulo 2, Portuguesa Carioca 0. Nova Iguaçu 1-0 15 de Piracicaba. Velo Clube 3-1 Maricá. O Noroeste venceu por 1-0 o Sampaio Corrêa. Com estes resultados, no grupo E, Portuguesa de São Paulo e Água Santa estão na próxima fase da competição. Já no grupo F, 15 de Piracicaba, Noroeste e Velo Clube também estão garantidos na próxima fase do Brasileirão da Série D. Passando agora para a Bezinha do futebol paulista, que teve estes resultados no final de semana pela 8ª rodada da primeira fase. Guarulhos 1-0 Paulínia, Assisense 4-2 Santa Fé, Barcelona 0-2 Mauense, Mauá 0-0 União Mogi, Mantiqueira 0-2 Itaquaquecetuba. Hoje saiu. América 3-1 Tupã, Independente 0-1 Santa Cruzense, Osasco Audax 2-0 Votorati. A Catanuvense foi goleada por 6-0 pelo Mojimirim. A Matonense empatou em 1-1 com o São Carlos. Já a Paulinense, jogando em casa, foi derrotada por 1-0 pelo Flamengo. E o José Bonifácio, também jogando em casa, empatou em 1-1 com o Rio Pretano. Nesta rodada, o Independente, jogando em casa, foi surpreendido pela Santa Cruzense e acabou derrotado por 1-0. A derrota, ou seja, a primeira do campeonato, custou a liderança da competição, que passou para as mãos do Itaquaquecetuba, que derrotou o Mantiqueira por 2-0. Já a Catanuvense virou saco de pancada. Jogando em casa, ela foi pisoteada pelo Mojimirim por 6-0. Em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo, o Brasil venceu o Egito por 2-1. Bruno Guimarães e Hendrick assinalaram os gols da seleção canarinha, enquanto Zico, é Zico mesmo, hein, fez o gol do Egito. Falando em Copa do Mundo, a abertura da competição foi nesta quinta-feira, dia 11/6, com as partidas entre México e África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Os dois jogos pelo Grupo A. Já o Brasil estreia neste sábado, dia 13, às 19 horas, enfrentando o Marrocos pelo Grupo C. Passando para a Liga das Nações de Voleibol da fase de grupos. No voleibol feminino, a seleção brasileira estreou enfrentando os Países Baixos e venceu por 3 sets a 1. As parciais da partida, 25-17, 25-15, 25-27, 25-15 outra vez. Na segunda participação da seleção canarinha, vencemos por 3 sets a 1 a República Dominicana. As parciais da partida, 23-25, 25-18, 25-11 e 25-15. Já na terceira participação brasileira, nossa seleção venceu a Bulgária por 3 sets a 0. Parciais da partida, 25-23, 25-17, 25-13. A quarta partida foi jogada pela seleção canarinha, foi a mais difícil dessa etapa, onde nossas meninas venceram a Itália, isto mesmo, a Itália que estava invicta, por 3 sets a 2. As parciais da partida, 25-15, 25-22, 22-25, 24-26 e no tie-break 15-12. Após estas rodadas aqui no Brasil, a seleção canarinha lidera a competição com 4 vitórias em 4 jogos. As nossas meninas voltam à quadra para enfrentar a França no próximo dia 17. Já no Mundial de Automobilismo da Fórmula 1, desponta um novo mito, hein? Kimi Antonelli, de 19 anos. Ele conquistou feito raro na categoria, ao fazer pole position e ganhar de ponta a ponta, e ainda cravar a melhor volta, a mais rápida, do GP de Mônaco. A classificação autorizada dos 3 primeiros colocados no Mundial de Pilotos está assim. Kimi Antonelli, da Mercedes, com 131 pontos, seguido de George Russell, da Mercedes também, com 88 pontos, e em terceiro, Charles Leclerc, da Ferrari, com 75 pontos. Indo para o Metropolitano de Bosch 2026,
Jogando em suas canchas, no último final de semana, o Operário foi derrotado pelo Bocha Vinhedo por 3-1. Neste sábado, dia 13/6, tem Copa União de Bocha, em Limeira, no campo da Inter Limeira, onde teremos o torneio entre as equipes da casa, a Inter Limeira, o Operário Futebol Clube de Valinhos e o Manos Bar de Santa Gertrudes. Passando para o futebol amador, com a colaboração do David Campos da Secretaria de Esportes e Lazer de Vinhedo, no Campeonato de Futebol Amador da 2ª Divisão 2026, fase semifinal, neste próximo domingo, dia 14, no Campo do Aquários, teremos estas partidas. Às 8h30, Central Planalto e Catados. Às 10h15, Bate Fácil e Só Moleques. No Futebol Valiense 40+, 2026, nesse sábado, dia 13/3, tem rodada com estas partidas. Campo do Jupa, às 13h45, Jurema e Náutico Valinhos. Às 15h30, Bioei e Valiense. Já no Campo do São Cristóvão, às 13h45, o Country Clube A enfrenta o Amigos JJ. Às 15h30, o Country Clube B enfrenta o Grêmio Juventude. Já no futebol amador, Série Prata, fase quartas e final, no próximo domingo, teremos estes jogos. Campos do São Cristóvão, às 8h30 da manhã, Nententa versus Clube Atlético Valiense. Às 10h15, o Asa enfrenta o Bahia. Às 14 horas, o Country Clube enfrenta o Atalanta. Já no Campo do Jupa, às 10h15, o Amsterdã enfrenta a União Carlos Lourenço. Já na Série Ouro de Futebol Valiense, em sua 8ª rodada, teremos estas partidas no próximo domingo. Campo do Jupa, às 8h30, Deportivo Milênio e São Bento. Às 13h45, Vitória Valinhos e Aliados do São Pedro. Às 15h30, Boa Esperança e Dragões Vermelhos. Já no Campo do Castelo, às 8h30, Real Jurema e Nova Esperança. Às 10h15, Castelo e Grêmio Vila Unida. No Campo do Rigeza, às 8h30, Real Jurema e Nova Esperança. Às 10h15, Unidos do Colina e Palmeirinha. Às 13h45, Jurema e PQP 13. E para encerrar, às 15h30, Parque Portugal e Império. Depois dessas notícias, vamos ficando por aqui. Para você que esteve com a gente até aqui, beijo bem grande no coração. É com você, Rose. Obrigada, Capelli, pelas informações relevantes, e nós estamos comemorando, então torcendo pelo nosso Brasil. A VV8 acompanha tudo e traz para vocês as informações da nossa Copa e de tudo que acontece nos esportes, na política, em toda a nossa cidade e região. Esperamos que esta edição tenha sido bastante útil para você. Esperamos também que você tenha um excelente final de semana. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus negócios e que a cada dia você veja que a proteção de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre o nosso país. Quero agradecer ao apoio da VV8, a equipe técnica, Brian, a Aninha, agradecer ao Júnior, a VV8, esse espaço maravilhoso que tem servido como um canal de informação importante aqui na nossa cidade. E como estamos em espírito de Copa, nós vamos encerrar esta edição com um vídeo publicado pela ACES, com as crianças e todos os assistidos fazendo as suas comemorações. Peço a Deus que abençoe você e, se Ele nos permitir, nos vemos na próxima sexta-feira com mais um Valinhos 360. Até lá! Brasil! A seleção chegou! E é o Brasil!